Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Licitare. É um prazer imenso ter você mais uma vez aqui conosco em nosso programa Revivendo os Clássicos com a Licitare. Aqui você vai adquirir bastante conhecimento e conhecimento qualitativo. Não perca a oportunidade, siga os nossos canais, as nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Você e eles só têm a ganhar, eu garanto. E hoje nós estamos iniciando a nossa segunda parte do livro O Verdadeiro Poder, onde com certeza nós estaremos aqui apresentando para você, neste momento, a segunda parte, onde Vicente Falcone, que é o autor do livro, vai demonstrar para você, nos ensinar como melhorar a nossa gestão da nossa instituição. Hoje nós iremos dar continuidade no programa Revivendo os Clássicos com a Licitare. Este programa é um programa desafiador para nós aqui da Licitare. Por quê? Porque semanalmente você vai ter conhecimento de boa qualidade, qualitativo, de todos os livros que fizeram diferença na área das pessoas e das instituições. Não perca a oportunidade, compartilhe, assine o nosso canal, você semanalmente vai receber notificação que vai enriquecer a sua vida, transformar a sua vida, transformar a vida da sua instituição, dos seus amigos, quem sabe da sua esposa, do seu filho. Não esqueça de compartilhar, comentar, perguntar, enfim. Muito obrigado, fique conosco. Pois bem, falando um pouco hoje de qual é o livro que nós estamos tratando para você entender. Para você que está chegando novo aqui no canal, este é o programa Revivendo os Clássicos com a Licitare. Não perca esta oportunidade de ver todos os outros episódios que nós iremos gravar e o que nós já gravamos. Hoje nós estamos trabalhando com o Verdadeiro Poder. Este é um livro, estou fazendo aqui merchandising, mas não estou ganhando nada. Você pode encontrar esses livros em todas as livrarias do Brasil. O professor Vicente Falcone é excelente, onde nós iremos conhecer um pouco mais do livro e do autor. O Verdadeiro Poder. Você conhece o autor Vicente Falcone? Ele é uma pessoa extraordinária, uma mente brilhante do século XX, século XXI, especializado na área de gestão de negócio, mentor e conselheiro de várias empresas no Brasil e no mundo. Qual é o assunto que é trabalhado no livro? Gestão de negócio. Este é o nosso assunto que o professor aborda neste livro, O Verdadeiro Poder. Trabalha sobre administração, sobre gestão de negócios, onde você vai entender, compreender e aprender como melhorar a sua instituição pública, privada, sem fins lucrativos, enfim, até a sua vida profissional. Para quem é direcionado o livro? Pois bem, o livro é direcionado para você que está me assistindo. Para você que quer mudar a sua vida, para você que quer mudar a sua história, para você que quer mudar a história da sua instituição. É para você que este livro é especialmente desenvolvido e direcionado. Qual a importância do livro para os gestores? Pois bem, como eu sei que você é um gestor da sua vida, um gestor da sua residência, um gestor da sua empresa, um gestor do seu núcleo onde você está trabalhando, este livro é para você, é para os gestores que pretendem ter a sua instituição qualitativa, cada vez melhor, cada vez mais atuante, desenvolvida. É para este tipo de pessoa, de gestor, para você, que este livro foi escrito. Então, bem, vamos dar continuidade em nosso programa Revivendo os Clássicos com a Licitare. Hoje tratando da segunda parte do livro Verdadeiro Poder, do autor e escritor Vicente Falcone. Na segunda parte do livro, nós iremos trabalhar método e sistema de gestão. Na aula passada, você já entendeu e compreendeu? Se você ainda não assistiu, volte lá e assista a nossa primeira parte, onde eu diferencio o que é administração da empresa e o que é gestão. Um pouco parecido, mas é diferente. Gestão é diferente de administração. Lá eu expliquei passo a passo, de uma forma dinâmica, para você,
entender essa diferença. Então, hoje nós iremos ver método e sistema de gestão. O que é que ele diz que é método e sistema de gestão? Gerenciar é resolver problema. Qual o problema que você hoje tem na sua empresa, na sua instituição pública ou sem fins lucrativos? Com certeza, você deve ter algum desses tipos de problema. Seja com pessoal, que seja na área financeira, que seja na área trabalhista, enfim, de recursos humanos, departamento pessoal. Com certeza você deve ter algum tipo deste problema na sua instituição. E o professor Vicente Falcone, ele diz, qual é gerenciar é resolver problemas, e ele elenca 2 tipos de problemas. Os problemas bons e os problemas ruins. Pois bem, porque ele diz que os problemas bons e os problemas ruins fazem parte do gerenciamento. Por quê? E aí ele diz o seguinte, problema bom. Problema bom é aquele onde nós, gestores, não podemos parar a nossa instituição e colocamos as metas, os problemas bons, as metas em nosso plano de ação para serem executadas ao decorrer do ano. Isto é um problema bom. Então, você que é gestor, você que gerencia uma instituição, ao virar o ano, no mês de janeiro, é claro que você, por mais que não tenha nenhum problema ruim, o qual ele elenca aqui, que nós iremos ver em seguida, mas tem que ter um problema bom, que tem que fazer um plano de ação, tem que haver um planejamento para que você possa daí eleger as metas que vão ser realizadas e trabalhadas no ano corrente daquele que você está iniciando. Preste atenção, este é um problema bom, que é a instituição que cria para desafiar os seus colaboradores, os seus funcionários a perseguir a solução deste, que pode ser o aumento de vendas, do lucro da empresa, a potencialização da marca no mercado, também como pode ser zerar os acidentes de trabalho acontecido na empresa pelo período aí de 6 meses, de 1 ano, enfim. Então, estes problemas são os elencados pela empresa, que pode ser para aumentar o lucro de vendas, que pode ser para diminuir os acidentes no trabalho. Eu acredito que você entendeu muito bem o que quer dizer ele por problemas bons, certo? Agora, ele também elenca os problemas ruins. O que é um problema ruim? Ora, um problema ruim é, vamos dar um exemplo, numa fábrica onde no momento queimou uma máquina. Esse é um problema operacional. Então, este não é um problema criado a partir, certo, da vontade da empresa, da vontade da instituição. Este é um problema criado para sanar uma lacuna que ali necessariamente vai ter que ser preenchida. Então, isso é um problema ruim. Qual destes problemas você está vivendo na sua instituição? Você está vivendo aquele problema que agora, no ano de 2023, no mês de janeiro, você reuniu a sua equipe, fez aquela reunião com todos os seus executivos, com os seus coordenadores, pôs todo o seu pensamento, o sonho da empresa, e ali fizeram um plano de ação e criaram metas e vão percorrer, decorrer do ano para executar e concluí-las e alcançá-la no mês de dezembro. Ou o problema que você tem hoje na sua empresa, de repente, são muitas causas judiciais, você tem o seu caixa muito baixo, as vendas estão diminuindo a cada mês, e você começa a demitir pessoas, não tem fundo no caixa para pagar rescisão trabalhista, de repente as máquinas suas estão ultrapassadas, e aí daqui a alguns meses você não vai poder mais executar os serviços por causa da depreciação dos seus equipamentos, enfim. Qual tipo de problema você hoje tem na sua instituição? Se você não tem problema, como ele diz, então vai para a praia, vá descansar, porque gerenciar é resolver problemas. E aí, logo em seguida, nós iremos ver que para nós resolvermos os problemas das instituições, segundo ele, nós temos que ter método. E aqui ele chama de método gerencial. E ele diz, o que é método gerencial? Segundo ele, método significa caminho percorrido para alcançar o resultado. Então,
Uma vez que nós identificamos em nossa instituição um problema, agora nós vamos ter que solucionar o problema. E este problema, ele tem que ter um método para ser solucionado. Você já ouviu falar nos métodos resolutivos de problemas de gerenciamento dentro das instituições? Mas em seguida nós iremos ver qual é o método que o professor Vicente Falcone elege para que sejam solucionados os problemas das metas lançadas e executadas no decorrer do ano. Então, método, segundo ele, é justamente isso aqui. Método significa caminho percorrido para alcançar o resultado estipulado, para alcançar as metas, para alcançar os objetivos planejados em reunião. Qual é o método que hoje você utiliza na sua instituição? Segundo ele, existe vários métodos, como ele coloca aqui, métodos existentes. Por mais que exista no mercado algumas nomenclaturas que ele elege de apenas nomenclaturas, de modelos apresentados por determinadas empresas, ou seja, por determinadas instituições de consultoria, o método utilizado para resolver o problema é somente um, qual ele elege o método cartesiano de René Descartes, afirma o professor Vicente Falcone. Então, você que está nos assistindo, aproveite, curta a nossa página, certo? Compartilhe o nosso canal com seus amigos, com sua família, você não vai perder nada. Pelo contrário, você vai se transformar em um ser humano extraordinário, excepcional. Você vai fazer com que outras pessoas consigam ter conhecimento e conhecimento qualitativo. De repente, você tem o seu vizinho que tem um negóciozinho iniciando, que está sonhando, mas está com alguma dificuldade. Saber como operacionalizar, aqui, com esse conhecimento, ele vai abrir a mente dele, os novos horizontes. Com certeza vai aparecer sonhos maiores expectativas, realizações, sem sombra de dúvida. Então, aproveite, faça isso. Siga-nos na rede social. Não perca a oportunidade. O método utilizado pelo professor e escritor Vicente Falcone é o PDCA. Você já ouviu falar em PDCA? Não? Pois bem, é importante que você aproveite, se torne um pesquisador desta área de gestão. Porque, segundo o professor Vicente Falcone, o método PDCA, que foi o método utilizado para desenvolver o sistema de gestão e gerenciamento da montadora Toyota, é um dos melhores do mundo, hoje aplicado em muitos lugares, muitas instituições, especialmente naquelas que trabalham com um programa de qualidade total. É importante que você pesquise, porque aqui nós estamos falando superficialmente um pouco do método, mas existem livros e cursos específicos somente para falar do método do PDCA, tá bom? Para que você possa entender, PDCA é uma sigla que vem do inglês, onde P é plan, tá? De planejamento, nós temos do, de fazer, né? O D, de fazer, o C, check, certo? De listar, e act, de agir. Então, essas 4 letras dão sentido a esse plano que é maravilhoso. É um programa, um método extraordinário para você levar para a sua instituição, para a sua empresa, para a sua instituição sem fins lucrativos, para a sua escola pública, enfim. Seria de grande valor que todas as secretarias municipais tivessem, de fato, um programa de qualidade sendo executado. Sem sombra de dúvida, o Brasil não estaria como está hoje. Continuando, nós iremos também falar das ferramentas desenvolvidas de apoio ao método. Pois bem, o método, como ele é um sistema de gerenciamento, para que nós possamos desenvolver o método, inclusive aqui o método PDCA, nós temos hoje várias ferramentas de gestão que nós podemos aplicar como base de suporte para a aplicação do método, para o desenvolvimento do método, para a execução do método. Então, nós temos o diagrama de Pareto, que você com certeza conhece, certo? Você já viu isso, inclusive, lá no ensino médio, você com certeza já deu alguma aula sobre esse diagrama. Nós temos
o diagrama de Ishikawa, que é hoje uma ferramenta também de apoio à administração para nós resolvermos problemas, alcançarmos, identificarmos estes tipos de problemas dentro da instituição e, a partir daí, procurar a desenvolver, aplicar o método PDCA para solucionar. Como também nós temos matriz Guth, eu acredito que é importante, tudo isso que eu estou falando para você, é importante você estudar, pesquisar, para se aprofundar, porque isso aqui são ferramentas extraordinárias que vai transformar a sua vida, a vida da sua instituição. Curta a nossa página, compartilhe o nosso canal, faça com que outras pessoas possam melhorar a vida delas através de você. Como instrumento, usando este conhecimento aqui, você pode transmitir, curtindo ele e compartilhando para outras pessoas, também obter maior conhecimento dos seus negócios, das suas atividades. Vocês conhecem também o 5W2H, tá? O 5W2H é uma ferramenta extraordinária onde você, com certeza, vai obter muito conhecimento se aprender a desenvolver, ler sobre esta ferramenta. É de forma extraordinária, sem sombra de dúvida, você vai mudar a vida da sua instituição. Pensar a instituição de forma sistemática, criar uma cultura organizacional e envolver todos da equipe na execução do plano de ação sistematicamente. Como o professor Vicente Falcone diz, que toda instituição ela tem que ser pensada de forma sistemática. E aí ele fala que nós somos o maior exemplo de sistema, o corpo humano. Como ele diz em várias entrevistas que ele já deu, assim como o corpo humano é um sistema complementado por vários outros sistemas, subsistemas, como nós temos o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestivo. Então, todos esses sistemas fazem parte de um sistema só. E ele diz, assim como o corpo humano tem vários subsistemas trabalhando em tempo integral, possibilitando assim para que o sistema maior e muito mais complexo não apresente nenhum tipo de problema, é assim que as instituições devem funcionar. Que tipo de sistema você tem procurado trabalhar e praticar dentro da sua instituição? Que tipo de sistema operacional, vamos dizer assim, que tipo de programa de qualidade, que tipo de ferramenta de gestão você tem buscado para levar para dentro da sua instituição e, por meio delas, transformar a sua instituição, conseguir alcançar as suas metas, bater as metas mensalmente, trabalhar de forma a interagir com toda a sua equipe, com todos os seus colaboradores. Isso sim é criar um sistema institucionalizado. Fazer assim com que todos se comprometam, todos os setores, todos os órgãos participem e trabalhem a cultura organizacional sistemática da instituição. Então, este livro, O Verdadeiro Poder, é um livro que vai abrir a sua mente. Você precisa ler este livro. Você que é diretor escolar, você que é gestor de uma instituição pública, de uma instituição sem fins lucrativos, de uma empresa, não perca a oportunidade, vá numa livraria e compre este livro. Não é merchandising, não estou ganhando nada. É porque foi o livro escolhido pela Licitare para nós iniciarmos esse quadro Revivendo os Clássicos com a Licitare. Então, é de grande valia que você tenha esse livro, assista às nossas aulas, com certeza você vai adquirir um conhecimento extraordinário. E aí ele trabalha a ideia de sistema de gestão. Ele diz que o sistema de gestão é um conjunto de ações interligadas entre si, onde executadas, as metas da instituição são atingidas. Pois bem, é aquilo que eu acabei de falar para você. Assim como um corpo humano é um sistema global, vamos dizer assim, um sistema geral, e nós temos os subsistemas que, trabalhando, interligando-se uns com os outros, permitem com que a nossa máquina, o nosso corpo humano, funcione de forma extraordinária, onde nós podemos ver, falar, certo? Sentir, pensar, sem ter nenhum tipo de problema. Observe só. Então, da forma de como nós somos criados,
e atuamos e desenvolvemos o nosso sistema humano, assim ele diz que é necessário que as instituições trabalhem os seus departamentos, os seus setores, certo? Porque somente assim, sem sombra de dúvida, com todo mundo interligado entre si, com todo mundo empenhado, trabalhando diuturnamente, perseguindo a meta planejada, as instituições com certeza irão chegar à conclusão dos seus objetivos. Desempenho na organização. Dando continuidade à nossa aula de hoje, nós iremos observar que o professor diz que para que uma organização tenha um bom desempenho, se desenvolva, consiga alcançar as suas metas, trabalhar todas as suas lacunas, etc., ele precisa trabalhar estes 3 parâmetros dentro da organização. Operacionalização, processo e organização. Então, a sua instituição consegue observar isto dentro dos setores de trabalho dela? Níveis de necessidade de desempenho é o que nós iremos ver para entender essas opções de organização, de processo e de operação. Então, ele diz que existe níveis de necessidade de desempenho dentro da instituição para trabalhar essas 3 opções. O que ele define que organização. Primeiro, a instituição tem que ter uma estrutura organizada. E essa estrutura organizada, ele defende que a instituição tem que ter departamentos, setores. E a partir destes setores, destes departamentos, a instituição começa a ter competências desenvolvidas para que as ações dela sejam executadas. Competências desenvolvidas para que as ações dela sejam executadas. Então, é importante que você crie essa política sistemática dentro da sua instituição com esses níveis de necessidade e desempenho para que assim a sua instituição consiga progredir mensalmente. Que você possa engajar os membros da sua equipe, trabalhá-los para que todos possam andar juntos na busca da concretização do objetivo, da meta que foi desafiada a ser alcançada. Então, nós precisamos sim criar esse ambiente, esta estrutura organizacional em nosso ambiente de trabalho. Então, logo em seguida ele diz que a instituição também precisa não só apresentar o seu corpo técnico, os seus setores técnicos, os seus departamentos, como também apresentar o fluxo de processo que darão a sequência a ser executado, essas metas, esse projeto, este planejamento estratégico, tático, operacional, enfim. É preciso que haja essa necessidade de gestão organizadora. Se não tiver esse tipo de desempenho, baseado nesses 3 níveis, segundo ele, já é hoje uma possibilidade de ter fracasso dentro das instituições. E por último, tem que observar o desempenho da operacionalização. Ou seja, eu tenho uma estrutura organizacional, você tem isso na sua empresa, na sua instituição, você de fato tem a diretoria, como é que funciona o seu organograma? Poste aí o seu comentário no nosso vídeo, como é que você trabalha aí na sua instituição, se existe departamentalização, se existe setores responsáveis, como é que é a divisão de responsabilidades dentro da sua instituição, como é as competências divididas por áreas, competências organizacionais, competências intelectuais, competências administrativas, enfim, essas questões todas você tem dentro da sua instituição? Se você não tem, compartilhe o nosso vídeo com o seu superior, com um setor que pode estar, de repente, permitindo com que você gerencie melhor a sua instituição, crie novos métodos, crie novos setores necessários para que haja um bom desempenho dentro da sua empresa, do seu órgão público, enfim. Então é preciso, segundo o professor Vicente Falcone, que a instituição, para que ela tenha um desempenho por excelência dentro do aspecto de gestão, é preciso que ela tenha esses níveis de desempenho: organização,
processo e operacionalização, tá? É preciso que você entenda que estes aí são as ferramentas também, né, um mecanismo que vai fazer e possibilitar com que você cresça a sua instituição ao qual faz parte. E aqui ele trabalha a questão da meta. Então ele disse aqueles níveis que você acabou de ver, organização, processo e operação, ele diz que você tem que observar dentro desses níveis meta. Então você já criou uma meta na sua organização? Olha bem para mim, verdadeiramente, você é o tipo de gestor que todo ano cria uma meta planejada como nós trabalhamos na nossa primeira aula. Volte lá no nosso vídeo que está postado aqui no nosso canal, onde nós estamos desenvolvendo o programa Revivendo os Clássicos com a Licitare. Vá lá e assista a nossa primeira aula, onde nós passamos, por meio do conhecimento do professor Vicente Falcone, como você deve criar uma meta para que ela não seja fracassada. Então, segundo ele, é preciso que nós tenhamos a capacidade de criar uma meta. A meta é o foco do gerenciamento. Ou seja, para que a sua equipe, para que as pessoas, os setores, as coordenações se envolvam na sua instituição, você tem que criar uma meta. Porque senão, as pessoas não se sentirão desafiadas. Jamais. Nós, como ele fala lá, precisamos ser desafiados para que nós possamos perseguir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Dentro da sua empresa, dentro da sua secretaria, dentro da prefeitura? Qual é o plano de ação que vocês têm para executar, para assim diminuir os problemas que vocês vivem diuturnamente na sua empresa, na sua instituição? Então você tem que criar esta meta. Criando a meta, segundo o professor Vicente Falcone, daí você ganha energia, você tem um desafio a ser vencido. Então, por isso que é importante a meta dentro da instituição. Meta é o foco do gerenciamento. A partir da criação da meta, desenvolve-se o processo de gerenciamento e de produção para se alcançar a meta estabelecida. Você entendeu? Então, sem meta, esquece. É como um ser humano, você, sem ter sonhos a ser concretizados, a ser alcançados. Você vai ser uma pessoa monótona na sociedade. Você vai ser alguém que não vai ter brilho para viver a vida, luz para transmitir para as outras pessoas. Porque é isto que nos dá força, capacidade de seguir em frente. A instituição, ela tem que se sentir desafiada, junto com a sua equipe, para alcançar as suas metas, os seus projetos, seus planos de ação, para que a partir daí elas possam estar se alavancando e crescendo e se estabelecendo no mercado, na sociedade. É importante que você, desperte para isso. Segundo ele, todo problema deve ser estratégico. O que é isso? Todo problema, ou seja, a meta a ser alcançada, deve apresentar no processo de execução um fluxo que deixarão todos os funcionários e setores participantes alinhados. Tudo bem, vamos dizer que você que está me assistindo aqui tem hoje uma empresa de médio ou grande porte, ou então uma microempresa e que tem os departamentos e que pelo menos 3 ou 4 pessoas são responsáveis por este departamento. Pergunto a você, eles também, além de serem responsáveis pelos departamentos deles, eles são enganjados, alinhados para juntos trabalharem diuturnamente para alcançar a meta, o objetivo, o sonho da sua instituição? Pois bem, segundo o professor Vicente Falcone, é preciso que estes departamentos, estes funcionários e colaboradores estejam alinhados com o processo, com os procedimentos que serão ali decorridos a partir de um plano de ação para ser executados, para se alcançar a meta. É importante que você fique de olho nisso. Por mais que você tenha esta instituição organizada, programada, as pessoas que fazem parte dela estão alinhados? Estão comprometidas? É importante que você abra o olho. Às vezes, a sua meta é bem planejada,
bem trabalhada, todavia, falta liderança, falta a pessoa que pega as outras e agregam, que pega as outras e agrega e coloca o foco, o rumo, o norte para que todos possam seguir alinhados no processo, no fluxograma processual que vai ser desenvolvido ao decorrer da execução dos trabalhos para alcançar a meta. Então, a organização, criar um programa de gerenciamento, criar um programa que venha viabilizar o desenvolvimento da instituição é um dever de todos, em especial do gerente, do coordenador, do diretor, do líder. Se, segundo o professor Vicente Falcone, o líder é aquela pessoa que bate meta com a equipe fazendo o que é correto, certo? Então, se você faz as suas metas, cria as suas metas, meta da sua instituição, e você não consegue, junto com a sua equipe, alcançá-las, então você precisa melhorar o seu aspecto de liderança, tá bom? Preste bem atenção nesta informação. Liderança, desafio e inovação. O líder deve buscar envolver todos os setores da instituição na execução da meta, motivar os participantes, desafiar os envolvidos. A liderança que você está exercendo dentro da sua instituição é aquela liderança que chama todo mundo para uma roda de conversa, para uma reunião. Em seguida, todo mundo se sente motivado a falar daquilo que acha que deve falar, daquilo que acha que deve se fazer para melhorar o sistema de gestão da sua instituição? Esta questão de liderança é importantíssimo dentro da instituição, dentro das empresas. Em qualquer que seja o lugar, se você for líder, você só é líder se você conseguir executar o trabalho através do processo de gerenciamento da sua instituição e alcançar as metas. E a equipe tem que estar sempre motivada, que é muito difícil. Mas nós temos sim de criar esse sistema de gerenciamento, certo, dentro da nossa instituição, dentro da sua instituição, dentro do nosso ambiente de trabalho. Isto sim é liderança. Liderança, ele cria o desafio correto, ele impulsiona as pessoas a seguir o caminho que vai ser aquele que vai, uma vez percorrido, nós vamos conseguir alcançar os objetivos planejados por meio de nosso planejamento estratégico, pelo meio do nosso plano de ação. Não perca esta oportunidade. Compartilhe o nosso vídeo com seu amigo, com sua amiga de trabalho, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão. Enfim, curta a nossa página, siga as nossas páginas. Você vai se tornar uma pessoa com muito conhecimento. O conhecimento que nós iremos trabalhar na Licitare é transformador. Sem sombra de dúvida, vai mudar a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida da sua instituição. Não perca essa oportunidade. Venha curtir nossas páginas e ficar conosco assistindo semanalmente os nossos vídeos. Estabelecendo metas. Segundo ele, as metas podem ser estabelecidas a partir de um diagnóstico institucional, dados e fatos reais, ou podem ser metas de cunho financeiro, ou para diminuir acidente no trabalho, multas de trânsito praticadas por motorista da empresa, etc. Então você precisa estabelecer algum tipo de meta. Estas metas, elas têm que ser estabelecidas a partir de um diagnóstico institucional. Pergunto a você, você no início do ano, reunido com a sua equipe, você tem em mãos diagnósticos, dados reais para você poder estipular uma meta, um projeto, um plano de ação? Ou você acha isso que deve ser feito apenas no achismo? Segundo o professor Vicente Falcone, nenhuma meta deve ser jamais estipulada, projetada, planejada apenas no achismo. É preciso sim que nós tenhamos dados conclusivos para que nós possamos elaborar uma meta. Jamais devemos elaborar meta no achismo, no disse-me-disse, em alguém que chegou e disse, olha, acho que seria interessante fazer isso aqui até o final do ano. Não! Nós devemos basear nossas metas a partir de diagnósticos realizados dentro da nossa instituição, praticados a partir de ferramentas de apoio de gestão. Como eu falei anteriormente, nós temos hoje no mercado vários tipos de ferramentas que, uma vez praticada dentro da nossa instituição, vai fazer toda a diferença. É importante que você lembre disso. Não tome nenhuma decisão
baseado na ideia de que alguém, por ter certo conhecimento ou certa experiência, vai dizer que esta é a meta que deve ser alcançada. Não faça isso. Segundo o professor Vicente Falcone, já está fadado, né, a não concluir a meta. Segundo o professor Vicente Falcone, fazendo isso, você não está agindo de forma técnica, de forma profissional e jamais a sua instituição vai estar no rumo certo. Então, é preciso que, para que nós possamos estipular essa meta, trabalhar essa meta, temos que ter dados reais. Priorização. Quando você cria a sua meta, você prioriza as metas? Como você elenca as metas da sua instituição para serem executadas? Como é esse planejamento? Óbvio que vamos dizer, como ele cita até no exemplo no livro, que a meta é diminuir o acidente de trabalho na empresa. Beleza? Pois bem, esta é uma meta que, de fato, a gente vai alcançar em quanto tempo? É uma meta que deve ser prioridade? Com certeza, sem sombra de dúvida, porque o acidente de trabalho na instituição, na empresa, acaba criando inúmeros outros problemas, inclusive trabalhista, multa trabalhista, até mesmo para a pessoa que ali está trabalhando. É complicado para a equipe de trabalho. Enfim, responsabilidade social, a empresa tem que ter essa responsabilidade com seus colaboradores, com a sua equipe de trabalho, com cada setor, com a sociedade, com o Estado, pagando seus impostos, oferecendo EPIs de qualidade para que os seus colaboradores possam executar seus trabalhos com eficiência, etc. Então é preciso que nós, gestores, ao iniciarmos a nosso plano de meta, a gente planeje, mas coloque prioridade em algumas metas e outras a gente vai esticando elas, planejando de forma qualitativa para que elas possam ser executadas na medida que nós vamos executando o projeto. Todavia, ele diz, preste atenção, priorize as metas, as mais urgentes, certo? Aquelas que é preciso momentaneamente a gente concluir. Como exemplo, vamos dizer que você está passando por uma crise financeira. Você tem que pagar várias contas. De repente, a luz atrasou e foi cortada. Pronto, aí tem uma meta que você tem que concluir o mais rápido possível. Pagar a conta de energia e restabelecer a energia da sua instituição, da sua empresa. Desdobramento de meta. O desdobramento das metas é o planejamento mais importante que devemos fazer para chegarmos à conclusão de metas com grandes desafios. Pois bem, aqui nesta aula, você está tendo apenas um pequeno resumo do livro O Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone. Todavia, para que você possa conhecer mais sobre desdobramento de meta, eu lhe indico, certo? O livro para você comprar, para que você possa ler, pesquisar na internet. Nós temos um monte de assunto hoje sobre isso. Você que é gestor, não perca essa oportunidade, estude, se qualifique. Sem sombra de dúvida, vai ser importante para você e para a sua instituição. Então, você sabe o que é desdobramento de meta? E aí ele fala no Discurso do Método, de René Descartes, tá? Que é um livro maravilhoso, e eu já li, e também indico para você ler, é bem pequenino, e segundo o professor Vicente Falcone, ele já leu dezenas de vezes esse livro. É importante, nós que trabalhamos com essas ferramentas de gestão, um programa de qualidade, sem sombra de dúvida é importante você ler este livro, O Discurso do Método, de René Descartes. É um livro maravilhoso. E lá o René Descartes ensina de forma extraordinária como devemos nós trabalharmos o desdobramento de meta. O que é isso? O que é isso? Desdobrar uma meta, um projeto, um foco, um objetivo a ser alcançado. Ele fala da seguinte forma: não existe nenhum problema que, uma vez tendo ele colocado a solução como meta, tendo um bom gerenciamento institucional, não seja resolvido através do desdobramento da meta. Então vamos lá. Vamos pegar uma pedra grande, onde, segundo o professor Vicente Falcone diz, não podemos estourá-la de uma vez só. O que nós fazemos? Nós vamos quebrando um pedaço e deste pedaço a gente vai quebrando os pedacinhos. É assim
que é o sentido de desdobramento de meta nas instituições. Nós temos vários problemas para ser solucionados, mas dentre estes, para solucionar o principal, a gente tem outros que devem ser solucionados. Então, cada meta grande tem que ser dividida em metas pequenas, para que a partir daí, a gente executando as pequenas, naturalmente vamos concluir a execução da meta maior, da meta que tem como foco principal a resolução do problema. Tá bom? Então, isso é o que eles chamam de desdobramento de meta. Você que é gestor, você que está nos assistindo, curta a nossa página, compartilhe o nosso vídeo, faça a sua parte como um ser humano extraordinário, faça com que a sua esposa conheça o nosso trabalho, os seus filhos, a sua mãe, o seu colega de trabalho. Aqui é conhecimento técnico qualitativo, é uma aula que você com certeza não vai se arrepender, fique conosco, você só tem a ganhar. Toda semana você vai ter conosco Revivendo os Clássicos com a Licitare. É um programa e quadro que nós estamos trabalhando. Esta é a segunda aula que nós estamos fazendo do Revivendo o Clássico com a Licitare. Com certeza, daqui para os próximos meses terão outros livros que nós estaremos trabalhando. Muito obrigado e permaneça conosco. Continuando, nós temos, depois do desdobramento da meta, segundo o professor Vicente Falcone, nós temos o gerenciamento da instituição. E ele diz que gerenciamento funcional e departamental. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar em gerenciamento funcional e departamental? Existem dois tipos de gerenciamento. Está no livro O Verdadeiro Poder, que nós estamos trabalhando aqui nesta aula. A funcional, que pensa a instituição como um todo, e o gerenciamento departamental, que envolve os setores internos da instituição. Então, vamos dizer que é um gerenciamento funcional. É quando reúne os acionistas da empresa, que reúne os diretores da empresa, que reúne o corpo técnico intelectual da empresa e vão pensar a empresa. Vamos dizer que seria, pelo que eu entendi e que o professor Falcone tentou explicar e fala quase todos os dias, nas suas entrevistas, é o pensamento majoritário da instituição, é o planejamento, o projeto maior da instituição, onde tem que satisfazer a necessidade de pessoas. Quem são as pessoas? Ora, são os colaboradores, são os acionistas, é a sociedade, são os diretores, enfim. A instituição surge para satisfazer a minha necessidade. É preciso que nós tenhamos, então, conhecimento da forma desse tipo de gerenciamento funcional. Então, quem faz parte desse gerenciamento funcional são essas pessoas. Então, esse gerenciamento funcional, ele atinge a parte externa da empresa e a parte interna da empresa, tá? Então, isso é de grande importância que você leve para a sua instituição, que você entenda, compreenda e aprenda que a sua instituição tem que pensar desses dois modos de gerenciamento. Gerenciamento departamental. Pronto. Esse gerenciamento também vai afetar, de certa forma, a empresa como um todo, mas também pode afetar apenas uma departamentalização da instituição. Pode ser apenas um setor jurídico, pode ser apenas um planejamento dentro do setor de RH, pode também ser um planejamento dentro do setor de vendas, de compras. Então, quando se trata de gerenciamento de departamento, às vezes vai ficar apenas ali dentro daquele departamento. Então, nós precisamos entender que existe esses dois tipos de gerenciamento. A sua empresa sabe disso? Ela trabalha esse pensamento aí de gerenciamento departamental e gerenciamento funcional? É importante que nós tenhamos essa consciência. Você que está me assistindo, nós estamos no quadro da Licitare com o programa Revivendo os Clássicos. Revivendo os Clássicos é um programa extraordinário que semanalmente vai trazer conhecimento qualitativo para você, conhecimento na área futuramente de direito, de contabilidade. Você vai ter aqui várias formas de aprender, com certeza é de grande valor, tanto para você, nós estamos desenvolvendo esse trabalho,
quanto para nós, tendo você nos assistindo e compartilhando e seguindo. E eu sei que você seguindo as nossas redes sociais, você vai ganhar muito conhecimento, vai estar atualizado, com certeza, sem sombra de dúvida. Isso é de grande valor para nós. Ajude a Licitar a alcançar outras pessoas através do seu compartilhamento. Muito obrigado. Fique conosco nas nossas redes sociais. É de grande valia o seu comentário, o seu compartilhamento. Muito obrigado. Até a próxima.